No nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Quando o Geraldinho mais o Anael Francisca vieram aqui na frente, eu fico feliz que eles fazem parte da classe de casais. Ou seja, tem tantos anos aí de experiência, mas ainda abre o coração com a disposição de querer aprender a cada dia mais. Anael é um dos meus alunos mais participativos, sempre contribui bastante lá com as experiências e com alguns exemplos que abrem a mente da gente. E a classe de casais, você está convidado a participar. A classe de casais, de fato, é um momento muito especial, sabe? É uma bênção. Eu tenho muita alegria e muito prazer de fazer parte dessa sala, desde quando eu cheguei aqui na igreja, né? E vejo que os casais que se dedicam em querer aprender, né? Quando a gente vê o Geraldinho e o Anael, se somar os dois, dá mais de 70 anos aí de experiências, mas estão ali disponível, querendo aprender momento a momento. Então, isso é extremamente importante. Tem tudo a ver com aquilo que eu vim compartilhar com vocês aqui. Antes de iniciar, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. E eu tive a incumbência de falar sobre conservação da família. Eu naturalmente vou falar sobre conservação do casamento, né? Então vamos ler Mateus capítulo 19, iniciando no verso 3 e vamos ler até no verso 9. É um texto conhecido e não tem nenhuma pretensão aqui de trazer nada novo, são coisas que vocês estão acostumados de entender como princípio de casamento, de família, mas entendo que o Espírito Santo renova todos esses princípios na mente da gente, e nós vamos aprender aqui que Jesus nos ensina a voltar para os princípios com frequência, porque nós temos a tendência de começar a desviar do caminho, então nós precisamos rotineiramente voltar para o princípio para a gente continuar firme nos nossos propósitos. O texto diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne? Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Amém. A proposta aqui é falar sobre conservação do casamento. E é interessante que é importante os jovens que estão aqui aprendam, entendam que são princípios dos quais são extremamente essenciais para vocês fazerem as suas escolhas, mas quando falamos em conservação, conservação significa manter algo em seu estado original. Outra definição diz que é algo que você vai fazer, você vai conservar para que aquilo não estrague, ou para que aquilo não perca, ou para que aquilo não mude drasticamente. Então, conservação é manter o estado original. E nossa cultura brasileira, ela é uma cultura que nós temos dificuldade de entender exatamente o que é conservação na vida.
porque nós somos, de fato, consumidores, exploradores, mas nós temos uma grande dificuldade de conservar, de manter, de preservar as coisas. É muito comum, é só ver os ambientes onde nós participamos publicamente, quando nós saímos, como que nós deixamos nossos ambientes. Ambientes sujos. A gente chega num ambiente limpo, em vez de manter aquela limpeza, aquela organização, nós deixamos um rastro de sujeira enorme. E isso reflete em muitas coisas. A gente constrói casa, não cuida da casa. A gente adquire carro e não cuida do carro. Nós provamos a cada dia, brasileiros, que não somos bons mordomos. Nós desejamos coisas, mas nós temos dificuldade de cuidar de coisas. E essa é a nossa dificuldade, e aí moram os desperdícios. Isso é uma razão da grande dificuldade de prosperidade, porque aquilo que nós deveríamos usar o dinheiro para adquirir outras coisas, nós temos que gastar dinheiro para adquirir coisas novas, porque nós não cuidamos. Então, e no casamento não é diferente. No casamento nós comportamos da mesma maneira, nós casamos e muitas das vezes nós não temos a mentalidade que nós devemos conservar e cuidar e manter aquela condição de alma, aquela condição de espírito, de sentimento, de atitude, de intenções, quando nós confirmamos e decidimos lá na cerimônia. Aquelas promessas que nós fazemos e fizemos lá na cerimônia, nós entramos para dentro do casamento de maneira extremamente descuidada, e na hora que nós percebemos, o nosso relacionamento está deteriorado, as emoções não são as mesmas, as intenções não são mais as mesmas, o comprometimento não é mais o mesmo, a admiração não é mais a mesma, e nós que analisamos o relacionamento, ele está completamente degradado, completamente destruído, completamente sem vida. Aquele primeiro amor, aqueles primeiros comportamentos, eles já não existem mais. Agora existe dois ogros se relacionando dentro de casa. Aquela beleza, aquela leveza, aquela amizade, aquela coisa gostosa acabou, porque nós não aprendemos a cuidar e a conservar, a manter o estado original das coisas. E aqui, quando nós olhamos para esse texto, o contexto aqui é o seguinte: a sociedade depois do Éden, na maioria das sociedades, eram sociedades polígamas, ou seja, os homens poderiam casar com várias mulheres. 85% da população, até na época de Jesus, eram populações polígamas. Ou seja, os homens tinham aquele harém, escolhia várias mulheres, e aí o que aconteceu com o povo judeu? Quando o povo foi para Babilônia, parou de entrar no templo, o templo já tinha destruído, já não acontecia mais o culto, as celebrações, e aí eles foram para o cativeiro. O que eles construíram? Sinagogas. Foram construindo sinagogas, quartinhos pequenos, aonde o povo judeu poderia se reunir, e a ênfase agora não era mais o culto, a celebração, porque não tinha aquela figura mais sacerdotal, mas se concentrou no estudo das Escrituras. Então, o ensino passou a ser um modo operante. E aí começaram a surgir escolas teológicas no meio judaico. Então, começaram por esse exercício de estudar a Bíblia, estudar as Escrituras, a Torá, começaram a ter opiniões e visões diferentes. E aí, na época de Jesus, existiam 5 grupos principais que tinham entendimentos diferentes das Escrituras, que eram os essênios, os zelotes, os escribas, os fariseus, os saduceus. E aí, cada um tinha uma visão da interpretação. E as escolas mais fortes teológicas que havia na época de Jesus era Shammai e do rabino Heliel. E esses dois rabinos tinham opiniões diferentes acerca do casamento. O que acontecia? Shammai era considerado conservador. A história não muda, sempre é dois polos as coisas, sempre é a direita e a esquerda.
sempre é conservador e liberal. Isso é antigo, isso é desde a época de Caim. Mas aí o Shammai dizia que não poderia acontecer divórcio, que não poderia se separar. Só que tinha uma ala, ainda que tinha aquele espírito da poligamia, e agora ser polígamo não era moralmente atrativo e agradável, principalmente os fariseus, que eram pessoas que tinham uma certa moral, uma certa imagem que deveria preservar, e aí a censura por se ter várias mulheres não era mais aceita no povo judeu. Mas aí o que eles encontraram? Encontraram uma brecha na lei. E aí eles começaram a fazer monogamia sucessiva. Como que acontece? Eu caso, se eu não gostei dessa mulher, se ela ficou velhinha, ou eu não gostei de algum jeito, eu vou lá, dou-lhe carta de divórcio e caso com uma outra. Eu não posso ter um harém, mas eu posso, de maneira sucessiva, experimentar de todas que eu desejo. E aí queria um fundamento bíblico para justificar esse comportamento dessa monogamia sucessiva. E esse foi o questionamento que foi feito com Jesus lá. Jesus já tinha mudado a pauta, ele já estava em Genezaré, a conversa agora é de cura, libertação, mas os caras não desistem, foram atrás e conversaram e chegaram lá, os fariseus com o objetivo e fizeram a pergunta para Jesus, é lícito o marido, e olha que o negócio era machista, que era só o marido que tinha autonomia de poder fazer essa decisão de dar-lhe carta de divórcio. A mulher não, era o marido. E falou assim, é lícito dar carta de divórcio? E aí o que Jesus falou? O que diz do princípio? Aí o que nós aprendemos aqui? A gente talvez, os conceitos e o entendimento que nós temos das coisas é completamente equivocado porque nós não temos clareza dos princípios. Por exemplo, um médico, quando ele vai estudar medicina, a primeira coisa que ele estuda é sobre saúde. Ele precisa saber o que é saúde, o que é definição de saúde. O que é saúde para um bebê, o que é saúde para um menino de 5 anos, um menino de 6 anos, para um senhor de 10, 20, 30, 40, 50, 80 anos, 100 anos. À medida que nós vamos envelhecendo, existem parâmetros diferentes. Quando você faz seu exame de sangue, fala lá, homem de 30 a 80% normal. Mulheres de 30% a 40% é normal. Se tiver fora daqueles parâmetros, estar doente, precisa fazer alguma coisa. Mas nós, muitas das vezes, achamos que estamos saudáveis, nós falamos assim, eu não estou sentindo nada, então eu estou bem. Mas você já iniciou um processo de doença, já sinalizou nos seus exames que você está fora do padrão de saúde definida, estudada, e você precisa fazer alguma coisa. Mas primeiro, aí o médico estuda o que é saúde para depois entrar nas patologias. Então, quando se tem alguma coisa diferente, a diferença existe quando sai fora desse padrão de saúde. É assim em todas as técnicas. Um engenheiro, por exemplo, quando ele tem algum problema, a primeira coisa que ele chega, um engenheiro mecânico, chega lá só, a máquina parou de funcionar. Primeira coisa que ele fala, me dá o desenho da máquina. Deixe-me ver o que está no original das coisas. Aí ele compara o original, que foi projetado, que foi definido, e olha para a realidade. Se não estiver de acordo, ele consegue identificar que está fora. Então, qual que é o trabalho de manutenção da máquina? É voltar para o estado original. Então, se nós não tivermos clareza do que é o princípio, do que é um relacionamento saudável, do que é um casamento saudável, se a gente não tiver essa clareza, a partir do princípio que a Bíblia diz, nós podemos viver equivocadamente. E aí, em vez da gente voltar para o princípio, a gente começa a legislar a partir da doença. É o que os fariseus fizeram. Eles saíram fora do princípio
estava num estado doentio, agora quer fazer legislação a partir da doença. E aí Jesus diz que não. Vamos voltar para o princípio. Vamos voltar ao que Deus diz. E aí a primeira provocação de Jesus é: vocês não leram? Porque os fariseus eram conhecidos os mais letrados das Escrituras. Eram os que mais tinham autoridade para definir o que Deus disse e o que Deus não disse. E Jesus já provoca dizendo: vocês nunca leram Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? Vocês nunca olharam que o princípio, quando Deus fez as coisas, Ele não estava tratando dessa legislação, dessa condição que vocês estão me trazendo? Aí Jesus fala para ele e diz assim: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Então, a primeira coisa, vamos começar aqui, vamos estabelecer alguns princípios para a gente definir o que é um casamento saudável. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que quem fez casamento foi o Criador. Isso não é fruto da imaginação humana, isso não é fruto de uma construção social, como muitos dizem. Não, Deus que criou o casamento. Foi Deus que projetou o casamento. Ele é o arquiteto desse negócio. É Ele que definiu o casamento e falou como que a máquina deve funcionar, quais são os princípios que esse relacionamento deve funcionar. Como qualquer criador, Ele não só criou, Ele estabeleceu propósito. Casamento tem propósito claro, definido, estabelecido pelo Criador. Nós não podemos utilizar do casamento para buscar outro propósito que esteja fora do propósito de Deus. E esse que muitas das vezes é o nosso equívoco. Nós queremos buscar dentro do casamento, dentro do relacionamento, propósito que não estão alinhados com o propósito de Deus para o casamento. E nós começamos a desviar do caminho. Então, nós entendemos que o princípio é o seguinte: o casamento começa com homem e mulher. Amém. O Criador criou homem e mulher. Isso não é para dois homens, nem para duas mulheres. E hoje se tornou absolutamente normal e muitas igrejas quase que concorda e verbaliza que é só uma questão de amor. O amor vale tudo, o importante é o amor. O que sela o casamento é o amor. Aí não importa o gênero. Não. Deus criou e falou assim: é homem e mulher. Por quê, gente? Porque o casamento tem o objetivo e o propósito de revelar a imagem de Deus. E a imagem de Deus é masculino e feminino. Deus criou dois seres interdependentes e a extensão do outro. O homem sozinho, ele é absolutamente incompleto no propósito de Deus. E a mulher sozinha é incompleta diante do propósito de Deus, porque o casamento há o objetivo de revelar a imagem de Deus e, consequentemente, é de criar filhos para a imagem de Deus. E os filhos só podem ser criados de homem e de mulher. A mulher sozinha não consegue criar filhos, e o homem sozinho não cria filhos. Então, o casamento funciona desse modo. Esse é o propósito de sermos homens e mulheres, porque os dois revelam a imagem de Deus. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Só para ficar claro para a gente sobre o propósito de ser a imagem de Deus. Diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez.
homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão. Chamou Adão, homem e mulher, no dia em que foram criados. E aí, quando nós voltamos para Gênesis capítulo 1, o versículo 27, diz assim: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, esse negócio de que é o homem masculino, que é a imagem de Deus, está completamente equivocado. A imagem de Deus é o homem e a mulher. Amém? Outro princípio que nós aprendemos, essa relação precisa haver fecundação. Hoje nós vivemos uma sociedade que os casais acham que o casamento tem o objetivo de externar o propósito deles. E se acham no direito de não terem filhos. Isso não é a vontade de Deus. Esse não é o propósito do casamento. Esse não é o que Deus planejou lá no princípio, o que Jesus está dizendo. Quando você criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, versículo 27. Agora o 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai-a. Então nós ficamos conversando alguns assuntos, justificando, mas são princípios que não está fundamentado no propósito. É fruto do nosso egoísmo e fruto de adulterar o propósito de Deus para o casamento. Então, Jesus, voltando lá em Mateus capítulo 19, essa é a primeira coisa. O Criador, desde o princípio, fez homem e mulher. Para a gente, quando pensa em conservar e pensar de manter no original, nós precisamos voltar para essas coisas. Isso precisa ser fundamento, isso precisa ser princípio nosso. É sobre isso que nós devemos fundamentar. O outro princípio que ele diz é o seguinte: por esta causa, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher. O que nós aprendemos aqui? Tem o objetivo de se tornar uma só carne. E como que isso funciona? Como que isso vai acontecer? Primeiro, precisa deixar pai e mãe. O que é deixar pai e mãe? É deixar pai e mãe geograficamente, psicologicamente e financeiramente. Quando nós não fazemos isso desse modo, como psicologicamente nós continuamos ligados, você não consegue unir a sua esposa ou unir ao seu marido. Porque precisa romper, às vezes, com essa cultura, com essa mentalidade e, acima de tudo, com essa dependência. Um dos grandes problemas dos relacionamentos hoje é porque isso não aconteceu. Cresceu o tamanho, mas as dependências continuam. As dependências psicológicas. É aquela pessoa que casou, mas quer continuar com a mentalidade de solteiro. E ainda é cheio do meu jeito, do meu modo. Não rompeu ainda psicologicamente com essa condição de solteiro. Você precisa deixar essas coisas. E também, criação de filhos, gente. Pai, quando fala para ser fecundos, e quando fala de educação de filho, o objetivo da educação de filhos é levar os nossos filhos à independência psicológica, financeira e geográfica. Mas muitos pais iniciam gerando problema para o relacionamento dos seus filhos, porque não teve a capacidade de liberar os seus filhos nessas três condições. Continuam sequestrando emocionalmente. Continua seduzindo emocionalmente, quer manter todo mundo sobre o seu clã, sobre o seu domínio e sobre o seu controle. Você não tem noção do mal que você está fazendo para o casamento do seu filho ou da sua filha. Precisa deixar pai e mãe.
e unir a sua esposa. E aí, os dois para se tornar uma só carne. E aí, sabe como é que isso funciona? Isso aconteceu com Adão lá no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos voltar. Tudo nós precisamos voltar para o princípio, como que as coisas foram. Olha o que aconteceu. Capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Então vamos lá. Como que acontece o processo de unir-se, se tornar uma só carne? Primeiro, rompe com os pais, toda essa mentalidade, toda essa dependência geográfica, financeira, psicológica, abre mão disso tudo. Agora você vai unir. A união acontece isso, quando você tem atração física. Começa na atração física. Você tem que olhar para o outro e achar o outro bonito. Tem que haver desejo. Se não tiver, tem um negócio errado. Não entra, não embarca, se não tiver essa atração física. Ela começa aí, quando Adão bateu o olho na morena, falou assim: essa aqui ninguém coloca a mão. Essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Essa é extensão de mim. Essa faz parte de mim. Essa tem uma atração forte aqui, que o cara fica até poeta, não é? Por isso que as músicas românticas, os caras apaixonados ficam inspirados. É o que aconteceu com Adão, olhou para ela, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque essa beleza do encantamento, essa beleza da admiração, essa beleza da contemplação, ela precisa acontecer. Isso precisa, hormônios tem que aflorar nesse momento. Se não tiver isso, não entra nesse negócio. Não entra, por favor. Nós estamos estudando na classe de casais. 10% da maioria dos homens hoje tem dificuldade e tem insegurança quanto à sua masculinidade. Quantos casamentos que nós conhecemos aqui, que depois de um tempo de relacionamento, um chegou à conclusão: eu não sou homem, ou eu não sou mulher. Isso é muito sério. Por isso que essa atração precisa ser mútua, intensa, abundante, apaixonante. Isso precisa ser fato. Então os pais, quando vê as meninas olhando para os rapazes de maneira diferente, não assusta, isso é normal. Louva a Deus e agradeça a Deus. Porque começou o processo. Ela, como diz Luiz Gonzaga, deixou a bonequinha e agora quer aprender a namorar. Mas sabemos dos princípios dessas coisas, mas começou ali. E aí, depois que aproxima, precisa desenvolver a amizade, a parceria, precisa desenvolver a mesma mentalidade, o mesmo propósito de vida. Não pode começar desconectado. Poderão dois andarem juntos se não houverem entre eles acordo? Como diz Amós, capítulo 3, versículo 3. Esse negócio precisa de alinhamento, precisa de propósito, precisa de ter prazer de conversar um com o outro, precisa ter alegria de estar junto, precisa dessa amizade, dessa parceria sacerdotal no jardim do Éden.
E aí, quando essas coisas aconteceram, você largou pai e mãe, financeiramente, psicologicamente, geograficamente, olhou para o outro, tem o mesmo alinhamento, o mesmo propósito, criou a amizade, essa alegria, e aí você casa e tem o ato sexual. Essa é a cola, é a solda que faz de você uma só carne. Agora não serão mais dois, agora é uma só carne, unido no desejo, nos princípios de alma, na expectativa, no propósito. E aí, quando isso é fato, não tem espaço para separar, porque foi unido com essa perspectiva e com esse propósito. E olha o que Jesus falou. Vamos voltar lá, Mateus capítulo 19. Por essa causa deixará o homem pai e mãe e unirá a sua esposa, a sua mulher, tornando os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? E aí Jesus entra por que então separou? Por que é a discussão? O que aconteceu? Por que eles estão trazendo isso para Jesus? E aí, eles falam assim, mas Moisés, aí eles foram lá, o cara é bom de teologia, mas Moisés diz que pode dar carta de divórcio. Jesus diz assim, Moisés não é referência. A referência é o princípio. E você sabe por que Moisés faz essa concessão? Por causa da dureza de coração. O princípio, a referência, é a origem das coisas. É o que está lá, é como foi criado, com o propósito que foi criado. Foi o desdobramento da dureza de coração. E aí, quando há dureza de coração, qualquer motivo é motivo para separar. E é mesmo. E aí, a separação, o divórcio, ela naturalmente não é efetiva no dia que você vai lá no cartório e faz o divórcio. A separação começa no coração. Assim como o casamento começa na alma, começa na consciência, começa no coração, a separação também começa lá. Quando a gente começa a endurecer, quando a gente começa a andar nos caminhos diferentes do que Deus diz, quando a gente começa a fazer do casamento fora do propósito que Deus diz, quando nós não queremos mais largar pai e mãe e se tornar uma só carne, nós queremos estar nesse relacionamento, mas a vida é minha. E aí começa o grande egoísmo do funcionamento. Aí sim, o divórcio será natural quando nós passamos a endurecer o nosso coração. Então, quando nós falamos de conservar o nosso coração, conservar o nosso casamento, tem a ver de conservar o nosso coração firmado nos propósitos e nos planos de Deus. Senão, nós vamos ficar aí rumando pretexto e argumento para manter o nosso harém e fazer a nossa monogamia sucessiva. Porque nós não temos o quebrantamento de ser fiel com a aliança que nós fizemos. Porque para Jesus, isso é uma quebra de aliança. Agora, o desdobramento disso, não quero falar sobre esse assunto, mas eu queria mostrar que isso começa no coração, porque de tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E aí, qualquer outra coisa que eu gostaria de falar aqui hoje. Como que a gente conserva nosso casamento? É quando nós conservamos as nossas intenções. Sabia disso? Você lembra lá da sua cerimônia de casamento? Lá onde estava todo mundo, seu pai, sua mãe,
seu pastor, ou seja, o padre, ou seja, quem for. Estava todo mundo lá naquela alegria, naquele momento que para você é muito especial. Eu lembro do meu casamento, foi um dia muito especial para a gente. Estava todo mundo lá, o meu pastor, na época, fez o meu casamento, estava o pastor da Luciana, a família da Luciana, nossos amigos, estavam todo mundo lá. E naquele dia, eu falei para a Luciana as minhas intenções. Diante de todo mundo. Eu notei aqui para eu não esquecer. Eu falei assim: eu, Alexandro, recebo a ti, Luciana, por minha esposa. E me prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Naquele dia, eu estava declarando as minhas intenções para ela. Isso aqui não era emoção. Essas intenções eu estava dizendo para ela: eu estou oferecendo o melhor que eu sou e o melhor que eu tenho para a sua vida. E aí, quando nós falamos de casamento, é manter e conservar as nossas intenções. Nós não podemos esquecer das nossas intenções. A manutenção do casamento é quando nós não permitimos que essas intenções sejam degradadas. Todos os dias nós precisamos declarar em palavras e ações a manutenção das nossas intenções. De dizer: eu estou aqui imperfeito, mas estou oferecendo o melhor que eu sou e o melhor que eu tenho, até que a morte nos separe. Essa foi a minha promessa. Essa foi as minhas intenções. E se nós não conservarmos essas intenções a dia, momento a momento, nós vamos encontrar um motivo para a gente separar. Vamos encontrar, é uma questão de tempo. Talvez ninguém nunca assinou lá no cartório, como eu disse, mas no coração, o divórcio já aconteceu há muito tempo, não são mais as mesmas intenções. E aí, como que nós demonstramos as nossas intenções? É quando nós relembramos o nosso primeiro amor. Você lembra do primeiro amor? A gente precisa conservar. A gente ouvia um ao outro, não ouvia? Ia para namorar, começava ali, considerava as emoções, considerava as atenções, considerava os desconfortos, considerava os sonhos, considerava as vontades, mas estava ali com o ouvido, querendo entender, amando. Então a gente continua conservando as nossas intenções quando nós continuamos ouvindo o outro. E às vezes nós tomamos decisões absolutamente egoístas. E eu não quero saber, é minha vida sim. Como nós falamos hoje na classe de casais, nós permitimos que raízes de amargura vão crescendo dentro do nosso coração e vai nos empazinando. E o nosso status quo de raciocínio, de interpretação, de relacionamento, passa a ser essa amargura. A gente não ouve o outro, não perdoa. A gente, para conservar as intenções, a gente precisa continuar elogiando. A gente não elogia mais. Às vezes faz uma boa comida, parece que é obrigação. A gente não fala. Não fala que está bonita, não elogia, não agradece. Parece que é quase um sócio, onde cada um tem suas funções e cada um precisa exercer isso. O que acontece da nossa parte é a cobrança constante pelo fato de que o outro não está fazendo. Mas quando é feito, nós não reconhecemos com gratidão, com elogio, com reconhecimento. Mas lá no namoro era diferente. Ganhava uma florzinha, guardava dentro do livro. Vocês lembram disso? Os mais antigos faziam isso. E ficava, e contabilizava essas coisas gravavam na memória. Outra coisa, a gente confessava os erros. Esse dia a Luciana falou que eu preciso confessar mais os meus erros. Ela falou que eu estou com o coração muito duro.
e a gente vai ficando. A gente para de pedir perdão. A gente não reconhece. A gente se sente no direito de tratar daquele jeito, de agir daquele jeito. Mas não era assim lá no primeiro amor. As intenções estão sendo degradadas. E aí, a gente precisa continuar com essa parceria de ajudar um ao outro a crescer. Na sala de casais, hoje nós falamos sobre suporte, de suportar o outro a cada dia nas suas deficiências. Então, para que a gente não aconteça no nosso coração motivo para separar, nós precisamos conservar as nossas intenções. Conservar as nossas intenções é todos os dias dizer: eu prometo dar o meu melhor e dar o melhor que eu sou, até que a morte nos separe. Nós prometemos isso. Prometemos ou não prometemos? E aí, por que acontece então todas essas dificuldades, essa dureza de coração? Sabe por quê? Vamos ler lá em Gênesis de novo? Vamos voltar para o princípio. Gênesis capítulo 3. Sabe por que o nosso coração endurece? Ele é um processo. E o processo que aconteceu com Adão e com Eva foi exatamente aqui. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cinta para si. A dureza do nosso coração tem a ver qual que é a árvore que nós estamos comendo. Isso tem a ver com fonte. Qual que é a nossa fonte que nós estamos bebendo todos os dias? Sempre estará diante de nós a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a gente comer a árvore da vida, nós teremos vida. Se nós comermos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós morreremos, como diz o Senhor. E aí, nós olhamos para a árvore e começamos a desejar a árvore, cobiçar a árvore, e isso começa a mudar os nossos entendimentos, começa a mudar os nossos princípios. Nós começamos a mudar e alterar o que Deus diz. Nós começamos, o nosso coração vai encontrando razões para dizer que a árvore é boa. Ela nem tinha comido ainda. Boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. E aí começa. Para finalizar, esse era o problema da samaritana. Jesus falou com a samaritana que o problema dela era fonte. Era onde que ela bebia. Porque a fonte que ela estava bebendo fazia que ela continuasse com sede. E essa sede fazia com que ela entrasse em relacionamentos, em outros relacionamentos, e outros relacionamentos, e outros relacionamentos. Porque ela achava que o iria satisfazer o coração dela era esses relacionamentos. E o único que pode satisfazer o nosso coração é Jesus.
O nosso casamento começa quando nós continuamos comendo do pão que desceu do céu. A árvore da vida é Jesus. Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Por isso que Jesus encontrou com aquela mulher e falou que o problema dela é fonte. Você vai continuar bebendo disso. Mas eu tenho uma fonte, eu tenho uma água, que se você beber, nunca mais você terá sede, e ela vai jorrar para a vida eterna. Senhor, me dá dessa água, então vem, traz o seu marido. Senhor, esse não é o meu marido. Eu sei, você já teve vários, porque você continua bebendo na fonte errada. Então, meus irmãos, a gente começa por aqui, mantendo os princípios de Deus. Ou nós vamos voltar para o princípio, ou o nosso coração vai nos levar a legislar dureza do nosso coração. E isso precisa ficar muito claro no nosso coração. Ficar exatamente claro. Você quer conservar seu casamento? Começa bebendo da fonte que é Jesus e faz todas essas manutenções, conservando as suas intenções todos os dias, até que a morte o separe. Porque é assim que o Senhor fez. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Feche teus olhos. Olhe para o seu coração. Pode vir, a equipe de louvor pode vir. Olhe para o seu coração, não distraia, por favor. Talvez o divórcio já chegou no seu coração como uma possibilidade, como alternativa, como caminho, como solução. Talvez você está aí encontrando razões, buscando legislações para justificar. Eu quero estimular você a voltar para o princípio, a voltar para aquilo que Deus fez, criou e o propósito disso. Quero estimular você a voltar a relembrar das intenções que foram declaradas, assumidas e prometidas diante de Deus e diante dos homens. Talvez as suas intenções mudaram por causa que você vem endurecendo o seu coração. Mas o Espírito Santo está nos dando a oportunidade dessa noite a gente trazer quebrantamento, trazer consciência e permitir que a palavra nos constrange, que a gente possa ouvir a voz de Jesus no nosso coração e submeter em obediência a Ele, de falar, de poder viver o propósito de Deus e os planos dele. E você que está indo muito bem, mas pense, casamento, família, precisa de cuidado todo dia. Seja um bom mordomo, conserve o seu relacionamento, conserve a beleza, conserve a alegria, conserve a sexualidade, conserve esse prazer, esse amor, a alegria de estar junto, de viver junto. Sorria, brinque, seja parceiro, seja amigo, seja suporte e faça dessa experiência do casamento ser uma bênção na sua vida. E Jesus é o único que pode satisfazer todas as suas carências, todas as suas expectativas. Não coloca no outro o objeto de plenitude no seu coração. O único que pode trazer plenitude em nós, satisfação em nós, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo empazina o nosso coração de amor, porque é o fruto do Espírito, e nós podemos viver isso e jorrar isso para a vida eterna. Amém? Senhor nosso Deus, nós te adoramos e glorificamos o teu santo nome.